Bom dia, hoje eu vou estar falando sobre sinais e sistemas aplicado em sensoriamento de movimento e falar um pouco de telecomunicação, né? Para que serve a telecomunicação? A telecomunicação é a transmissão de gestos, sinais, mensagens, imagens, sons e informações utilizando a tecnologia através de fios, ondas de rádio, sistemas óticos e outros sistemas que manipulam fenômenos de força da natureza. Em geral, sistemas de comunicação incluem filtros com a finalidade de separar um sinal contendo informação de contaminações indesejáveis, como interferência, ruído, produtos de distorção. O filtro serve para decidir e definir o tipo de informação que terá na saída. Quando a gente estiver falando de amplitude, seria o nível de intensidade do sinal. Quando falarmos de frequência, estará associado à oscilação do sinal e a fase desse sinal vai ser o deslocamento temporal ou o ângulo de um sinal em relação ao outro. A filtragem está associado, portanto, à atuação do condicionamento de sinais que será capaz de isolar ou retirar parte ou totalmente de uma das características do sinal. Por definição, um filtro ideal exibe a característica de transmissão sem distorção ao longo de uma ou mais bandas específicas em resposta a todos os demais frequências. A resposta em frequência de um filtro passa-banda ou passa-faixa ideal é HF de K e elevado a JWT, um número complexo, definido nesses limites. Então, todo esse filtro vai rejeitar tudo que estiver acima de frequência e abaixo de frequência e vai tirar a média delas e só irá passar essas frequências médias. De forma similar, um filtro passa-baixa ou LPF ideal é definido por K elevado a menos JWT, porém com esse FL igual a zero. Um filtro passa-alta, o HPF ideal é definido pela mesma equação, porém com um FL maior do que zero e o FU tendendo a infinito. Então ele vai filtrar todas as frequências que estiverem acima dessa frequência de corte. E um filtro rejeita faixa, no processamento de sinais é um filtro que permite a passagem da maioria das frequências inalteradas, porém atenua aquelas que estiverem em uma faixa determinada, no caso, todas as faixas que estiverem determinadas entre 0 e o FL. Isso ocorre quando o FL é igual a zero. Falar agora um pouco da modulação. Então, o processo de modulação consiste numa operação realizada sobre o sinal ou dado a transmitir que produz um sinal apropriado para a transmissão sobre o meio de transmissão em causa. A escolha da técnica de modulação permite moldar a característica do sinal e transmitir e adaptá-lo à característica do canal. A amplitude modulation, a gente pode ver aqui que tem um fator que multiplica a amplitude de um sinal. Então, seja o sinal a transmitir, a portadora e aqui o sinal modulado. O frequency modulation vai ser uma parcela, então, que vai alterar a frequência da nossa equação. Então, tendo um sinal a transmitir, a portadora e aqui o sinal modulado, o FM, pela frequência. Então, a minha aplicação foi um sensoriamento de movimento em radares de vigilância aérea. Como a gente pode ver na imagem, aqui a gente tem um sinal de um transponder que recebeu de um satélite que estava em órbita, mandando a sua localização e a sua velocidade. O transponder ele é um transmissor de rádio na cabine do piloto que se comunica através de um radar de solo com um controle de tráfego aéreo. Recebe o transponder um sinal de radar que envia os dados que contém, entre outras coisas, a identificação da aeronave, a sua velocidade, a altitude e posição. Se o transponder estiver desligado, o equipamento irá desaparecer do radar secundário e permanecerá visível no radar primário. Aqui do lado a gente tem o funcionamento de um radar Doppler, que ele utiliza, no caso, a variação de frequência do movimento traduzido em impulsos elétricos no nosso circuito, que será filtrado por filtros passa-faixa, amplificado e depois filtrado mais uma vez com um filtro passa-baixa, assim
resultando na nossa velocidade devido à variação da frequência enquanto um objeto se movimenta. A bibliografia que eu usei está aqui. Muito obrigado pela atenção.